Fala, povo, beleza com vocês? Pois é, estamos de volta aqui com o nosso programa, o blog Antenado, aqui no meu canal no YouTube. Já curte, deixa seu comentário, compartilha com quem você quiser e continua aqui com a gente nessa entrevista. Hoje a gente vai conversar sobre concurso público, vamos conversar sobre a língua portuguesa, sobre preparação online, sobre Enem. Eu estou aqui com o professor de língua portuguesa, né? Mas ele também ensina espanhol, inglês, o cara é poliglota, é outro nível. Fala, Fred Lima, tudo bom? Fala, meu amigo, fala, pessoal, tudo belezinha? Fred Lima na área, né? Fred Lima na área. Muito Fred, fica à vontade. Muito obrigado pelo convite, um abraço a todos e a todas, à disposição, vamos para cima. Vamos para cima, olha só, o Fred, ele trabalha com mentorias, né, de português, de inglês, de espanhol, para concursos, para o Enem e também para vestibulares, não é isso, Fred? Exatamente. Não menti não, né? Não, de jeito nenhum. Tô falando a verdade. Não pode mentir não. Agora, me conta uma coisa, como é que é isso? Você migrou do presencial para o online durante a pandemia? Como é que começou essa coisa do online, que hoje é muito forte no teu trabalho? Pronto, é o seguinte, há um tempo bem antigo mesmo, né? Uhum. Ainda em 99, eu gravei aulas pela TV universitária. Olha. Ainda em 1999, a câmera era do tamanho de um Fusca, né? Eu acho que usavam um Matic nessa época. Exatamente. Eu já gravei em 1999 aulas para ao vivo. Digamos assim, o online daquele tempo era na TV. O né? online de 99. O telecurso, exatamente. Né? Aquela coisa que tinha do telecurso. Então eu fazia parte de um grupo de professores e a gente fechou um contrato. Pensar que isso já foi moderno um dia. Já foi moderno, né? Aí a gente fez um contrato com a TV universitária e eu já gravava. Então eu fui ali caminhando, né? Dando os meus primeiros passos como professor e já percebendo, ainda de forma prematura, né? Percebendo que a sala de aula não era só presencial. O potencial da comunicação, né? Que está envolvido nesse contexto. E era transmissão ao vivo. Não tinha assim, vamos gravar para transmitir. Era ao vivo, entendeu? Para a TV universitária. Ao vivo é mais difícil. Era ao vivaço, né? Ao vivaço mesmo. Então, ou você tinha coragem ou você tinha coragem. Você tinha duas opções. Ou você tem coragem ou você tem coragem. Ou você sabe o conteúdo ou não sabe. Ou não sabe. Tem hoje professores, me corrija se eu estiver errado, mas tem professores que colocam ali um teleprompter e ficam lendo as aulas, apenas lendo a apostila, lendo o livro. E na realidade, às vezes, nem domina tanto aquele assunto e está ali apenas lendo. O cara tira uma nota máxima num TCC. Tem isso ou não tem? Tem. O cara tira nota máxima num TCC de uma universidade qualificada sem digitar uma palavra. Então, é só o que tem. Tem vários profissionais. Em todas as profissões, eu costumo dizer, Eugênio, que em todas as profissões nós temos os profissionais do bem e os profissionais que preferem caminhos escusos, né? Caminhos que não são legais. Então, o profissional do bem, o que ele vai fazer? Ele vai se preparar, ele vai estudar, ele vai estar atualizado, ele vai entender no mercado antes de o mercado acontecer. Por exemplo, a gente tem hoje uma profissão chamada TikToker. A pessoa, isso não é profissão. É profissão, você pode não aceitar. Tem gente ganhando muito dinheiro, até mais do que eu. Mais do que a gente aqui tudinho, mais do que você que está olhando para mim. Então, você tem hoje a profissão de TikToker. Você tem a profissão de influencer, certo? E tem gente aí milionária ganhando dinheiro com isso aí. Eu não concordo com essa profissão. Não siga. Agora não critique. Não seja. Não seja. Agora são profissões. Então, se você voltar... E as pessoas se preparam para isso. Claro que tem também aquela coisa do engajamento que cada um tem, né? Dos nichos que elas acabam escolhendo, viraliza. Pode ter um pouco de sorte. Mas há pessoas que se preparam para isso, né? E o engajamento da gente em 99, né? 2001, 2003, a gente pegou 2003 também. O engajamento da gente era o retorno em sala de aula. Então a gente adentrava a sala de aula ou entrava em sala de aula numa linguagem bem bacana para todo mundo se divertir. Português é diversão, linguagem é diversão. Então a gente adentrava a sala de aula, entrava na sala de aula, a galera, ei, o cabelo tava feio, né? Eita, professor, você é terráqueo, né? Aquelas brincadeiras ilegais que você percebia que havia interação, brincadeiras legais, né? Professor, você tá mais bonito na sala, aquela tirada de onda. Mas isso você não tem, por exemplo, no online. Então, como é que faz para vencer essa ausência? Exatamente, você não tem esse retorno no online, mas como eu trabalho com um sistema de mentoria,
e o aluno contrata o mentor Frederico, o professor mentor Frederico, né? Quando você contrata um professor mentor, então você mesmo vai dar esse retorno. O aluno, quando passa, ele posta no próprio, nos stories, na parte do Instagram, que a gente chama de Reels, né? Olha, ele vocês faz um percebem feed. o acento. É a coisa de professor. Instagram. Eu não consigo dizer assim, certo. gente. Vai, Não consigo, tenta. não. Tenta. Instagram. Não, vamos devagar. Instagram. Junto. Instagram. Só isso. Acabou. Acabou. That's it. That's it. Agora, repeat, Ok. repeat. Ever and ever. Ok, Fred. Entendeu, Eugênio? Então, pode seguir. então a grande questão é essa. É você sempre estar preparado para receber o retorno. E qual é o meu retorno? É a aprovação. Qual o meu retorno? O aluno que posta no próprio story, no próprio feed, no próprio Reels, na própria seção lá de Reels, o que ele aprendeu comigo, como ele está se desenvolvendo. Aluno que tinha um potencial de fazer 40% de uma prova de português e hoje está fechando prova de português 10, 15 vezes. Então, isso não é, professor, porque você tem uma meta, é esforço. É você colocar, a mentoria, ela não é um sistema só de conhecimento, né? Ela é individualizada. E aí você também tem que saber até onde o aluno pode ir, quais são as dificuldades, tem isso. Isso. Eu uso muito um princípio que é bem bacana, que é do Sêneca. Você só conhece a sua maior dificuldade se você conhecer o seu maior ponto de fragilidade. Então você tem que entender... Como é que é? Peraí. Você só conhece a sua maior dificuldade se você dominar o seu principal ponto de fragilidade. Ok, é bom. Sêneca. Certo? E uma coisa muito, muito, muito interessante, porque essa frase dialoga com Einstein, dialoga com Spinoza, que é muito respeitado pela psicologia, pela neuropsicologia. Isso vai dialogar com Aristóteles na obra Ética a Nicômaco, certo? Então, você tem que ter uma leitura muito vasta, muito densa, um pouco de entendimento de comportamento humano, pouco. Não sou psicólogo, não sou pedagogo, sou professor, mas eu estudo muito, leio muito. Mas se paga essas cadeiras, né? Relativa ao behaviorismo, Exato. Psicologia lá, tem behaviorismo, saber o que é um transtorno fronteiriço, saber o que é uma doença mental, um transtorno mental, por exemplo. Essas coisas impactam do senso comum, aprendizado, né? Isso, do senso comum. Então, algumas vezes, eu noto o aluno contrata o meu sistema de mentoria, professor, é porque eu estou ansioso. Calma. Tem laudo? Tem laudo? Não. Como é que você sabe que você está ansioso? Não, porque disseram. Quem disse? Aqui em Natal é a cidade do sujeito indeterminado, né? Disseram. Falaram. Disseram. Peraí, quem disse? Não, professor, é certeza ou sem ansioso? Não. Você pode ser inquieto. Você pode ser... disperso. Você pode ser dispersa. Professor, eu não tenho jeito, a minha letra é horrível. Aí você começa a trazer cargas negativas constantemente para você e você vai quebrando essa frequência positiva. Aí você vai começando a escutar o que vem de fora. E uma coisa muito interessante, perdedores focam em vencedores. Vencedores focam em si. Você tem que focar em você. Então, quando você foca em você, aí o que acontece? Você começa a perceber que esses problemas são muito mais externos do que internos. E se eles forem internos, se eles forem realmente seus, o mentor responsável que estuda, eu faço terapia toda semana também, eu encaminho, eu posso encaminhar, eu dou sugestões, porque eu não consigo resolver esse tipo de problema. Além de antiético, é imoral. Então eu digo, olha, não é por aí, você não é ansioso. Procure um profissional bacana, legal. Eu tenho as indicações, tá entendendo? A gente faz um trabalho interdisciplinar. E como você disse, faculdade de letras, faculdade de jornalismo, a gente vê muita disciplina de comportamento humano e eu gosto muito de ler, né? Muito. Isso ajuda bastante. Ajuda bastante. Falar em leitura, como é que a gente encaixa a literatura, por exemplo, né? Já que as pessoas são estimuladas a lerem nos seus cursos, nas suas mentorias, para usar numa prova de português ou numa prova de redação, por exemplo? É possível? É possível e tem que fazer, tem que aprender. Aí você diz... As pessoas não gostam. Não gosto de ler. Aquela velha história, né? Eu não gosto de ler, eu vou estudar gramática. Presta atenção. No edital do Enem, no edital de qualquer concurso público e no edital de qualquer vestibular, não tem lá conteúdo programático, gramática. Não. Tem conteúdo programático, língua portuguesa.
leitura, compreensão, interpretação e gramática. Que é o que mais se Então, cobra hoje, né? a maioria saber ler, saber interpretar. Nós tivemos a prova do TJRN no ano passado, da banca FGV, no segundo dia, né? Das 20 questões objetivas de língua portuguesa, 18 era de interpretação de texto. 2 de gramática aplicada ao texto. Então a gente tem aquele pensamento, eu vou aprender gramática. 80% da prova. 80% da prova, cara. Não, muito. Eu vou aprender gramática, porque gramática vai salvar a minha vida, é com gramática que eu vou... Aí tem 1, 2, 3 questões de gramática. E eu acho que isso é uma tendência, pelo menos eu vejo dessa forma. É uma tendência. Na maioria dos concursos, você vai olhar o conteúdo do CNU, até o conteúdo relacionado a direito, CNU é o Concurso Nacional Unificado, aquele que ficou conhecido como Enem dos concursos, que a prova vai ser dia 18 de agosto para quem está estudando. E para quem não está também vai lá fazer. A prova está lá. Então, assim, a tendência que a gente vê é exatamente essa, de mais interpretação. Não precisa ser uma prova tão decoreba, ficar decorando fórmula com um mnemônico. Claro que ainda tem, né? Mas o mais importante é você entender o mecanismo, entender o conceito para poder aplicar. Exatamente, porque a gente pensa que, não, eu leio todo dia. Tá, mas a leitura, o texto que vai para a sua prova, seja de concurso, seja de vestibular, seja de Enem, é um texto que sai dos jornais, é um texto que sai dos sites, é um texto de mídias sociais. Então você tem que ter uma técnica para ler. Aí entra a questão das tipologias textuais, entra a questão de pressuposto, posto e subentendido, que é a leitura daquilo que você não vê, é a leitura do texto não dito, a leitura que você precisa subentender. Para isso você precisa de um treinamento específico, de um acompanhamento específico, porque você tem que treinar. Não é só a questão sobre o texto, é a questão sobre o dizer do texto. E o dizer do texto se alicerça nas várias situações conteudísticas que a gente tem hoje para poder fazer uma pessoa ler bem em 30, 45, 60 dias. É só ser bem acompanhado. Agora tem gente que chega com aquelas receitinhas prontas. Eu quero aqui, Fred, um esqueleto de redação. Pronto. Que você me dê um esqueleto de redação para eu passar. É possível isso? Isso existe? É possível. O esqueleto, a função dele era combater o He-Man. Só que o He-Man ele sempre vencia. Pessoal, presta atenção, isso aqui é importante, viu, Eugênio? Isso é importantíssimo. Essa é boa. Em todas as bancas, isso aí não é um segredo que Fred sabe. As bancas deixam bem claro. Isso é muito claro em todas as bancas. Pessoal, Enem, concurso, vestibular, qualquer uma. O principal critério hoje para correção de uma redação, de um estudo de caso, de uma prova discursiva, certo? É originalidade. Ou seja, você ficar copiando fórmula, receita de bolo, não se aplica para tudo. Receita de bolo, eu vou fazer um esqueleto de redação, uma receita de bolo, né? E vou usar para educação, saúde, moradia, segurança. Como? Isso é impossível. Então, quem está vendendo isso para você, está vendendo a você um princípio de impossibilidade. Está impossibilitando você de aprender, de crescer, de se desenvolver com as características potenciais que você já tem. Então, o papel do mentor Fred é exatamente buscar as características excelentes que você já tem, aflorá-las e fugir dos modelos prontos. Porque, repito, a gente tinha 2 critérios, né? Até 2021, certo? Até 2021, 2 critérios que eram muito latentes nas correções das provas discursivas. Quais critérios eram esses? Objetividade e originalidade. Hoje, o principal critério é a originalidade. Aí o cara diz assim, eu vou colocar uma frase do Kant. O ser humano é aquilo que a educação faz dele. Isso é senso comum. Não, não é senso comum. Senso comum é como você vai comentar essa frase do Kant. Aí você diz, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Se o ser humano não é mal educado, ele vai fazer coisa errada. Pronto, então você destrui o seu texto. Então, essas frases desses filósofos, das filósofas, dos sociólogos, das sociólogas, que são muito úteis para a redação, são referências necessárias. A responsabilidade da interpretação é sua, meu amigo. Você é responsável pela interpretação. Então, você precisa de uma leitura muito caprichada. Professor, mas eu tenho dificuldade, eu tenho uma trava na leitura. O mentor está aqui para isso, o Fred está aqui para isso. A mentoria está aí para isso, que como você disse, é um plano individual que vai fazer você
desenvolver todo o potencial que você já tem. Eu encontro em você o potencial que você já tem, você gasta menos e passa mais rápido. Porque às vezes as pessoas têm determinadas dificuldades e num curso assim, geralzão, né? Você não consegue ver o que melhor trabalhar naquela pessoa, né? Diferente da mentoria, eu acho que talvez seja o grande ganho de uma mentoria, né? Poder individualizar ali o que você tem que aprender, quais são suas dificuldades. Isso, e às vezes o aluno vem e diz assim, professor, eu vou fazer o concurso da Caixa Econômica. Tem problema não? O concurso que aconteceu recentemente. Professor, eu quero uma mentoria de português, quero uma mentoria de redação, quero a dissertação argumentativa, certo? E quero uma mentoria, mas não quero uma mentoria de inglês. Que tem na prova, né? Tinha, na Caixa teve. Em inglês é tendência agora, viu, pessoal? Espanhol não é obrigatório, mas inglês é obrigatório. Então, é tendência. Vai ter agora, esse ano ainda, a gente espera o edital da PF, da PRF, certo? Inglês é certeza. Que normalmente cobra inglês. Inglês é certeza absoluta. A gente não sabe se vai dividir com espanhol, né? Como a PM da Paraíba fez e a PM de Pernambuco. Agora o cara chegou para mim, Fredão, gente boa, cara. Eu quero a mentoria de redação, quero a mentoria de português, mas eu não quero a de inglês. Aí eu disse, por quê? Eu morei nos Estados Unidos, eu falo inglês fluentemente. Eu disse, bicho, é uma prova. É uma prova. Não é a mesma coisa. É uma prova. São 5 questões. Você vai ter que ler os textos. Você vai ter que ler os textos. Você vai ter que ler o texto, os textos são, às vezes, eu peguei até algumas coisas para ler. Eles são muito densos, muito técnicos. Isso. Eles pegam termos muito técnicos da área que você vai atuar. Por exemplo, um texto da PRF vai tratar de, exatamente, sei lá, de termos relacionados à investigação da Polícia Federal. Exatamente. Então, é mais complicado. É um texto técnico, não é um texto de inglês qualquer. E mesmo se fosse, Eugênio, você tem razão. Seu discurso é 100% limpo, tranquilo, lícito e coerente. A grande questão é a seguinte: se ele tivesse 40 minutos para fazer a prova de inglês, ele fazia com o pé nas costas. Mas ele tem de 12 a 15 minutos. Às vezes não dá nem tempo de ler todos os textos. Você tem que pegar palavras-chave. Isso, no caso do Enem, são 5 questões, tá? Um texto por questão. E os enunciados e as alternativas são em português. Mas em concurso público e em vestibular, você tem um texto grande para 5 questões, ou para 10, ou para 15, um texto enorme, certo? Que às vezes ele pega 2 páginas, e você tem que fazer ali 5, 10 questões, 15, com enunciados e alternativas em inglês. Então, aí eu disse a ele, você tem que pelo menos treinar. Olha aí, como você tem que ser honesto. É um desafio. Se você for para essa prova sem treinar, aí, quando terminou a prova, ele disse, Fredão, se eu não tivesse treinado, olha aí, tá vendo? É para isso que serve o mentor. Boa. A gente ficou na mentoria de redação e de português, mas eu consegui convencê-lo a treinar o inglês. Ele disse, Fred, se eu não tivesse treinado, não tivesse utilizado as técnicas, eu não teria terminado a prova a tempo. É tempo. A gente briga contra o tempo. Fred, agora a gente vai fazer o seguinte. Tem um quadro aqui no programa que chama assim, antenado com filtro, antenado sem filtro. Beleza. O que é o antenado com filtro? É aquilo que você diz, né? Para as redes sociais, aquele discurso politicamente correto, que não agride a ninguém, aquela coisa, né? Certinha. Agora, quando for sem filtro, é como você pensa. É o que você realmente diria para aquela pessoa, para aquela situação que eu vou narrar. Beleza? Combinado? Bora. Então vamos primeiro para o antenado com filtro. Certo? Corretinho lá para a rede social para postar no Instagram. Fred, chegou um aluno para você dizendo, professor, eu vou fazer um concurso, eu quero um esqueleto aqui para minha redação, que você me ensine a receitinha para fazer a redação. O que é que você diria educadamente para esse aluno? Pode olhar direto para a câmera. Meu querido, minha querida, vamos juntos criar um sistema de leitura e de escrita para que você confie no potencial que você tem, para você criar o seu texto. Porque o principal critério de correção hoje é a originalidade. E com o esqueleto, não dá para ser original. Nem pro He-Man. Boa. Agora, sem filtro. Sem filtro? Dando aquele esculacho. É. A mesma coisa. Meu irmão, não estude não. Porque só vai perder tempo, bicho. Desista do concurso? Desista do concurso. Porque o potencial que você tem, meu irmão. Olha, o grande problema da educação, agora eu vou falar da educação em geral, é que os professores brasileiros, a maioria não é treinada, tá? Para identificar no aluno e em si
o grande potencial que a gente tem. O ser humano é assim. Ele prefere achar alguém que tem potencial para poder seguir. Então você tem que acreditar no seu potencial, porque as bancas agora amarraram todo mundo. Agora é originalidade. Se você não quer treinar para ser original, para ter aquele argumento, para você dizer, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, é de fundamental importância reavaliar todo o contexto do plano diretor do estado do Rio Grande do Sul, uma vez que houve uma hecatombe, uma catástrofe de proporções absolutamente gigantescas. Então é necessário, é urgente, urge a necessidade de reavaliar todo o plano diretor do Rio Grande do Sul, de preferência com o apoio do governo federal. Não tem politização na minha fala. É o correto. Se você tem um estado que foi muito machucado, muito destruído, sozinho o estado não vai resolver. O governo federal vai ter que entrar. Independente de quem esteja no governo federal. Então vai ter que entrar. Então você só consegue dar uma intervenção dessa, você só consegue falar isso na sua prova, montar esse vocabulário mais argumentativo, mais criativo, mais crítico, né? Digamos assim, se você tiver uma leitura, se você tiver base. Uhum. Agora, Fred, como é que as bancas... aliás, antes de eu fazer essa pergunta, eu vou fazer uma outra aqui. Com filtro e sem filtro também? Não, agora é normal, vamos seguir. A gente sai da escola achando que sabe. Eu, por exemplo, jurava na minha vida, antes de ser concurseiro, que eu sabia escrever. Eu achava, sou jornalista, sei escrever, não vai ser problema, tal. Aí depois, quando eu comecei a fazer prova de concurso, eu passei por várias fases. Primeiro aquela de vou me inscrever sem estudar, né? Então acho que todo concurseiro passa por aquela fase. Eu fazia e ia para fazer a prova lá, fui. Aí depois estudando, aí vendo que errava, então vai evoluindo. Mas eu descobri que da escola eu saí sem saber escrever. Pelo menos para concurso público. A gente é uma das coisas, dentre outras, né, que a gente acaba descobrindo nessa vida de concurseiro. O que acontece com a educação que ela não nos prepara já para esse momento de alguma forma? É o seguinte, a gente sai da escola sabendo escrever alguma coisa. Um conto, uma crônica, uma dissertação argumentativa. Eu vou para nossa época, ali... A nossa época. Não sei qual é a sua época, Fred. 1994, 1995, a época em que a gente terminou o terceiro ano. Okay. Primeiro vamos para essa época, tá? Okay. Você saia da escola... Eu tava na Etfern. Produzindo uma... tava na Etfern, é o novo. Produzindo uma crônica, um conto, uma fábula. Bacana, legal. Hoje, o aluno sai da escola produzindo um artigo de opinião, produzindo uma dissertação argumentativa. Então, de qualquer maneira, o aluno evoluiu. Ele evoluiu. O aluno sai preparado. Evoluiu. E a gente também sabia escrever alguma coisa. Só que uma situação que não é falada, que não é mencionada pela maioria esmagadora, vou até ser pleonástico, a maioria esmagadora dos professores, dos educadores e das educadoras do Brasil. Quando você vai fazer uma prova de concurso de Enem ou de vestibular, você tem que escrever conforme o edital. É o edital é soberano. Eu digo várias vezes, o aluno diz assim, olha, eu fiz esse texto aqui, Fred, o que você acha? Eu disse, não tá legal não. Por quê, Fred? Porque você não gostou? Eu disse, não, tá aqui, leia o edital. Vamos ler junto? Vamos lá, baixa o edital. Eu digo, leia aí. Pronto. As regras estão lá, pro texto olha as que eles regras. querem. Agora leia o texto. Meu texto tem 3 parágrafos. O que o edital diz? No mínimo 4. Olha aí. Então você já quebrou o princípio da unidade textual. No critério de coerência, a tendência natural é você tirar 0. No Enem você não zera o critério de coerência. Mas em concurso público e na maioria dos vestibulares você zera o critério de coerência. Porque é feito para eliminar, né? E zerou um critério, zera a prova. E tem essa coisa de... A prova é feita para eliminar, né? Porque você tem que fazer um filtro ali, né? Então, principalmente a do concurso público. Nem tanto. Então, só recapitulando, a gente sai da escola sabendo escrever. Uhum. Só que a gente tem que entender que a escrita, ela é de adequações. Entendi. Ela é de adequações. Então, eu saio da escola, vou fazer um vestibular. Não quero fazer Enem. Eu quero fazer Unicamp. Eu vou contratar a mentoria de Fred porque eu quero fazer prova de português, redação e inglês na Unicamp e literatura. Também sou mentor de literatura. Então, eu quero fazer isso. Vou lá, vou para a Unicamp. Vou esquecer o Enem. Tá bom. Você já sabe escrever. Agora, você tem que aprender a escrever conforme o edital que a Unicamp vai lançar. Esse é o desafio. Dançar conforme a música, amigo.
Por falar em música, daqui a pouquinho você tem um desafio aqui. Eu já pedi para você escolher uma música no karaokê. Vai rolar karaokê no final do programa. Eita, olha aí, Fred vai cantar. Vou dar um show, meu amigo. Atenção, alunos do Fred. Vamos ver qual é a nota que ele merece. Eu quero saber também. Ó, agora me conta assim. A gente pode falar que as bancas evoluem. E por que elas evoluem? As bancas, né? Principalmente as bancas de concurso público. Eu vejo assim. Eu vejo tanto o Enem, qualquer prova, certo? A evolução, eu vou até usar uma palavra do direito. A evolução dessas bancas, ela é consuetudinária. Você vai lá para o direito dos sumédios, a consuetudinariedade, né? Direito consuetudinário baseado nos costumes da população. Eu vou pegar só essa parte dos costumes da população. Então você tem uma população que até 2017 não sabia o que era TikTok. Você tem uma população que até 2017 não imaginava que ia viver como influencer. Você tem uma população que até 2015 não imaginava nunca que ia ter 1 milhão de seguidores no Instagram. E hoje você tem. Ou que então, não ia se relacionar com as pessoas se não fosse no Instagram. Né? Hoje eu vejo e falo com bastante convicção, certo? Que as mídias sociais, elas vão dando o norte de como as bancas vão se ajustando. Por exemplo, qual o gênero textual que mais aparecia no Enem, em concursos e em vestibulares? Artigo de opinião. Isso até 2014, 2015. Aí você pega de 2015 a 2018. Conto, crônica, fábula, olha aí. Aí você pega de 2018 a 2021. Aí entra reportagem, notícia, diferença entre notícia, lead e manchete. É difícil. Até pra gente que é jornalista. Eu sou jornalista também, pessoal. Tá? Até pra gente que é jornalista, pô, é difícil. Certo? Aí de 2021 pra cá. Certo? Aí você tem variação de linguagem, variação diacrônica, que é histórica, variação regional, que é a variação diatópica, os diversos falares do povo brasileiro, o que foi preconizado pela Semana de Arte Moderna em 1922, que inaugurou o modernismo brasileiro. Então a internet, eu não sei se vocês começaram a perceber, mas, por exemplo, narradores de futebol e narradoras do Rio, de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul, eles estão usando expressões que nasceram no Nordeste. Dá um migué. E a gente já usa expressões deles há muito tempo e eles estão começando a usar as nossas. Então o Brasil está mais conectado. Eu considero até que as novelas, né, da Exatamente. Globo, você tem ali um horário das 6 que 3 novelas seguidas, se não me engano, com temática nordestina. E o mais importante, que eu acho bacana, isso é trazer nordestinos para interpretar nordestinos e não aqueles cariocas com sotaque tentando ser nordestino, que fica bem estranho. Foi né? aí que houve uma valorização maior. Certo? Foi que houve uma valorização maior. Porque a gente começou a entender 102 anos depois, mas a gente conseguiu entender de fato, né, com a clareza bem maior, que o Brasil é um país de múltiplos falares. Sim. Então, esses múltiplos falares, eles vão norteando as bancas também. Então, uma banca que está preparando um município, um estado, o governo federal está preparando um grande concurso para 2025, não vai usar o mesmo raciocínio de 2024. Vai usar parecido. Porque de um ano para outro não tem tanta diferença. Mas tem diferença. Por exemplo, tem um tópico no seu conteúdo, no conteúdo programático de língua portuguesa, de qualquer banca de concurso público, tem um tópico chamado reescritura de frases. Aí eu preparando o pessoal para o concurso da Prefeitura de Ceará-Mirim, o pessoal para o TRF3, TRF5, as bancas já estão chamando, sabe de quê? Redação sob a ótica da reescritura. Aí o cara lê isso no conteúdo programático de português e ele, como é que cai redação na prova de português? Não. É porque reescritura de frases, que até 3 meses atrás era só isso, hoje é redação sob a ótica da reescritura. Muito bom. Aí o aluno, é como você disse, o edital é feito para você ser reprovado. Aí você, esperto, vai contratar um mentor bom, Fred, né? Aí o mentor vai lá no edital, porque mentor geralmente faz horário de estudo e analisa o edital. Eu faço horário de estudo, analiso o edital e dou todo o conteúdo que você escolher. É o quê? É dizer quantas horas você vai estudar, o que você vai estudar, é isso? Organizar ali a planilha. Se o aluno já tiver a planilha dele organizada, eu não interfiro. Só se ele quiser.
certo? E eu sei fazer horário de estudos porque eu faço desde 1998, meu primeiro ano de sala de aula. Mas avaliar o edital, a gente avalia da primeira página até a última. Aí você avalia o edital, faz o horário de estudo caso o aluno queira, e além disso, eu bato todo o conteúdo programático. Eu vou dar um exemplo da Caixa Econômica, porque na Caixa havia 3 disciplinas. Eu vou botar a 4ª, né? Porque a literatura também cede repertório para redação, e como cede, né? Uhum. Então, o aluno contratava a mentoria de português, redação e inglês. Tá bom? Então, quando você contrata 3 mentorias, né? O professor tem que estar muito ligado no que é atual, naquilo que pode cair, tentar antever alguma coisa com você. Mas o professor também não pode dizer, o mentor não vai dizer nunca, olha, estude isso aqui, que isso aqui é o que cai. Não existe. Não existe. No conteúdo programático já tem o que cai. Cabe ao mentor facilitar a sua vida e fazê-lo compreender coisas que são absolutamente complexas, que as pessoas que não estudam com foco e com determinação não têm capacidade de compreender e vão demorar muito mais. Fred, como é que faz para acionar você e sua mentoria? Quais são suas redes sociais? Já fala aqui pra gente. Beleza, vamos lá. Nós temos o meu Instagram, o @professor Frederico, @professor Frederico. Tudo junto. Tudo junto, @professor Frederico. Aí tem lá, postagem no feed, postagem no Reels, postagem no Story, tá? Tem o meu WhatsApp, não tem problema algum em dar meu WhatsApp aqui, o meu número de WhatsApp, 849, tem um 9zinho na frente, viu? Variação de linguagem diatópica regional. Um 9zinho na frente. Você vai, nós estamos em Candelária, se você for às Rocas, não se fala 9zinho. Olha como é massa a língua portuguesa. Isso é o respeito às múltiplas, a multifacetação da linguagem que Mário de Andrade preconizava tanto, né? Já na primeira fase do modernismo. Então você pode falar comigo também pelo WhatsApp. 849 9zinho 9984 4575. 99984 4575. É o caminho de sucesso, viu? Opa. Caminho de sucesso. Combinado. Fred, queria te agradecer pela presença aqui, pelos esclarecimentos. Uma aula, literalmente, né? Uma aula de português, de como estudar, de como se preparar para concurso público, Enem, para vestibular. E muito obrigado. Amigo, eu que agradeço pelo espaço, porque é importante a gente esclarecer a sociedade daquilo que a gente tem de absoluta qualidade e de preço justo. Uma coisa interessantíssima, a gente não comentou aqui, e eu também não vou entrar em detalhes, mas o preço tem que ser justo. Você não pode descapitalizar um aluno que está estudando, correndo atrás de realizar um sonho. A vida do não estudante. Pode, porque o aluno ele não vai procurar só português, inglês, redação e literatura. E espanhol, também sou professor de espanhol. E é um investimento muito alto para todos eles, né? Para qualquer estudante na fase da vida. E é aquele momento que você depende de pai, depende de mãe, às vezes você trabalha, mas na maioria das vezes não, né? Então é complicado, um custo muito alto. E só para terminar, o aluno que vai fazer um Enem, por exemplo, se você dividir o Enem, né? Fragmentar, você vai estudar de 13 a 14 disciplinas. 13 a 15, quer dizer. É coisa. É coisa. Aí você diz, não, eu resolvo o problema da área de linguagens, né? Uhum. É literatura. Linguagens e suas tecnologias. Isso não é feitiçaria. Exatamente. Literatura, arte e cultura, interpretação e compreensão de texto, gramática aplicada ao texto, olha aí, certo? Aí eu tenho redação e língua estrangeira moderna. Pronto. Aí eu cobro um valor, aí o aluno tem o caderno de ciências da natureza, biologia, química e física, ciências humanas, né? Ele tem história, geografia, sociologia e filosofia e 45 questões de matemática. Então eu descapitalizo esse aluno. Eu não posso fazer isso como mentor. Ele já vai com a cabeça péssima para fazer essa prova. Imagine um aluno que vai fazer concurso. Olha só para terminar, gente. O aluno vai fazer para tribunal ou para tribunais. Aí ele tem 6, 7, 8 direitos. Aí eu cobro um valor para redação em português. Ele tem que aprender os outros direitos também. Então você tem que usar o bom senso para tratar bem o seu aluno e lidar com essa inquietude emocional que ele apresenta no início. Acolhê-lo, porque educação não é conhecimento, é acolhimento. Antes do amor, vem a compreensão do ser humano. É assim que funciona. Coisa boa. Agora,
Vamos encerrar com a música, que eu fiz o desafio. Agora eu posso Você contar sabe cantar? um pouquinho da história da E o que é que tem a ver Shot das Meninas? Por que essa música? Shot das Meninas é interessante porque existe uma parte da língua portuguesa, um conteúdo da língua portuguesa, para concurso público, Enem, vestibular, chamado intertextualidade, que é o contato que os textos têm. Olha só que legal. Você vai lá para Luiz Gonzaga, aí ele diz: toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Aí você vai para o Movimento Tribalista, de Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Carlinhos Brown, 2003. Já sei Os namorar? gritos tribais. Esses gritos tribais, eles foram estudados pela primeira vez por Heitor Villa-Lobos em 1914, o avô de Dado Villa-Lobos. E ele os apresentou na Semana de Arte Moderna. Aí você começa. Já sei namorar, já sei beijar de língua, agora só me resta sonhar. Mandacaru, quando fulora na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Já sei namorar, já sei beijar de língua. Agora só me resta sonhar. Intertextualidade. Bingo. Boa, agora eu quero ver se essa intertextualidade vai caber na música que ele vai cantar. Chama, vai. Olha aí. Pessoal, se prepara aí, viu? Eu canto muito melhor que Chá de Avião. Mandacaru, quando fulora na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem cintado não quer mais vestir de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva ao doutor, a filha adoentada. Não come, não estuda, não dorme, não quer nada. Por quê? Ela Só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai de lado. Lhe diz logo insulina, que o mal é da idade. E que pra tal menina não há um só remédio e toda a medicina. Por quê? Ela só quer... Olha a conjunção subentendida. Olha o porquê aí, ó. Boa!